Inicio aqui mais um vídeo para comentar uma notícia que circulou recentemente sobre a suposta eleição de Nicolás Maduro à presidência da Venezuela. É claro que foi tudo uma fraude, como muitos já apontaram. E muitos países contestam a autenticidade dessas eleições. Como bem sabemos, Maduro é um tirano, um ditador, e o que ele quer é se manter no poder, tá? Os seus adversários, a Maria Corina Machado e Edmundo Gonçalves Urrutia, eles foram, como era de se esperar, os primeiros a denunciar a fraude. Que eu não preciso comentar muito sobre isso. Basta ver as notícias e o próprio fato de muito contestarem e quem é que reconhece a vitória de Maduro. Só gente imprestável da pior espécie, como Vladimir Putin, da Rússia, o governo chinês, o boliviano, o cubano, e claro, não poderia faltar o brasileiro, né? Com o governo Lula. E impressiona-me, né, que haja ainda certos supostos católicos tradicionais que defendem, né, esse tipo de gente, né, o próprio como Putin e tal. É um desserviço ao catolicismo. Ou não sei se é ingenuidade ou canalice de quem faz esse tipo de coisa, mas enfim. Não é o foco aqui. Também não é objetivo dizer que a Machado e o Urrutia são lá exemplos de pessoas que defendem a política correta, adequada. Longe disso, tá? Longe disso. Claro que eles são um mal menor em relação a Nicolás Maduro, tá? Porque Maduro é uma pessoa que simplesmente destrói uma nação inteira, é alguém que impõe o mal e obstrui o bem, essas coisas, tá? Machado e Urrutia seriam algo comparáveis, não sei, a um PSDB da vida, tá? Então, não, ainda que o Urrutia assumisse o poder, não poderiam esperar uma grande melhoria na Venezuela. Mas, claro, essa repressão violenta contra a população pelo menos ia se encerrar, ou pelo menos bem mitigada, tá? Mas o que quero abordar aqui não é bem esse fato, tá? Mas levantar uma questão. Seria a democracia como tal conhecemos hoje em dia uma solução, uma real oposição à ditadura chavista perpetuada por Nicolás Maduro ou qualquer outro regime tirânico, como o da China, da Rússia, Coreia do Norte, Cuba, etc. Infelizmente, principalmente dentro da neodireita, surge e na verdade se consolida essa narrativa, esse discurso de que
a oposição à tirania é a democracia. E o pior, essa democracia liberal na qual se fundamenta o estado de bem-estar social, o welfare state. Antes de provar meu ponto, eu gostaria de colocar aqui algumas falas muito interessantes do atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não vou pegar aqui de um site de oposição, coisa assim. Vou pegar simplesmente do G1. Que é sabemos que o G1 é um site de esquerda, né? Tão de esquerda quanto Carta Capital e Brasil 247. Diário Centro do Mundo e outras porcarias aí. Mas vamos lá. Primeiro, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Palavras do Lula. Isso é interessante. Porque, veja bem, Lula não está errado nesse ponto. Porque se analisar bem, a noção de democracia realmente varia de governo para governo. Não apenas de países diferentes, como dentro do mesmo país. De fato, caso não fosse assim, nem Lula e nem Bolsonaro teriam feito governos tão diferentes, né? Cada um respeitando o modo de como a democracia atua. Mas vejamos uma outra fala dele. E depois, o Lula defende Maduro e que acusações de que a Venezuela é uma ditadura faz parte de uma narrativa. E então o que é ditadura para ele, né? Tem que chegar em qual nível? Será que Pol Pot seria um ditador para ele ou seria ainda um governo democrático? Mas enfim, depois ele disse que ele gosta da democracia porque a democracia fez ele chegar à presidência da República 3 vezes. E que ele exerce a democracia na sua plenitude. Eu vejo isso como uma espécie de lapso de sinceridade e honestidade do Lula. Sinceramente. Não tanto em ele negar que Maduro seja um ditador, mas por ele confessar que ele gosta de democracia porque o fez presidente 3 vezes. E de fato foi realmente a democracia que fez isso. O Lula em si mesmo, se vocês pararem para pensar, ele não, digamos assim, ele não atua como Maduro atua. Claro, se ele pudesse atuar, ele atuaria. Mas o Lula ele é mais esperto. Por quê? Porque ele é o típico populista. Isso se dá porque na democracia, no welfare state, no estado de bem-estar social, a preferência temporal ela é distorcida. O Estado ele aumenta a preferência temporal das pessoas. Por quê? Porque o governo não tem incentivo para elaborar projetos de longo prazo. Então, eles vão adotar medidas mais populistas possível. Eles vão fazer promessa mais estapafúrdia possível. E vai ser tudo no curto prazo. Isso Hans Hermann Hoppe, em seu livro Democracia, o Deus que Falhou, expõe muito bem. Gostando vocês ou não dele. O presidente ele tem 4 anos
para realizar o seu projeto. E vocês acham realmente que eles podem corrigir problemas insolúveis em meros 4 anos? Vocês acham que... E vocês acham que Milei, por exemplo, vai corrigir em 4 anos o que década de destruição econômica causou na Argentina? Não vai. É muito mais fácil destruir do que construir ou reconstruir. É bem provável que para restaurar a Argentina novamente leve mais tempo do que levou para destruir a Argentina. Isso para dar um exemplo. Se assumisse alguém como Milei no Brasil agora, vai ser a mesma coisa, vai demorar. Agora raciocine comigo. Só são 4 anos para tentar resolver os problemas. E muito provavelmente quase ninguém consegue. Isso significa que o povo vai ficar insatisfeito e eleger novamente um esquerdista populista para o governo. É por isso que os governos de direita são tão efêmeros, quase não conseguem se reeleger. Foi como aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, foi como aconteceu com Bolsonaro no Brasil. Quiçá pode acontecer com Milei na Argentina. Então, devemos parar de nos iludir com esse papo de que a democracia é o melhor sistema, é a solução, é o que vai garantir a paz, é o que vai garantir a liberdade e outras coisas. Não foi por meio de golpe que Hugo Chávez e depois Maduro assumiram o poder. Claro que eles fizeram fraudes. No entanto, a própria fraude é amparada nos princípios democráticos. Não que o princípio democrático prescreva a fraude em si, tá? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é a democracia que dá esta capa de legitimidade. Ainda que eu vi o tal do professor Roque dizendo: as eleições não são democracia, mas só faz parte dela. De fato. Mas é uma parte essencial. Assim como a alma é parte do corpo. A alma é parte do ser humano. É uma parte essencial, sem a qual não pode subsistir. Então, ainda que as eleições não sejam a democracia, é uma parte essencial da democracia. Então, quantos governos não estão aí se mantendo a partir de fraude? E ainda que não haja fraude, não significa que o presidente que vai assumir será um presidente, digamos assim, adequado. A vontade popular não vai colocar a pessoa certa para governar o país. Mas sim aquela pessoa que vai atender a alta preferência temporal delas. E, no geral, alta preferência temporal implica desejos insensatos. Então, o que esperar de alguém que é eleito pela maioria, ainda que legitimamente? Só porque a pessoa foi eleita legitimamente pela maioria, vocês acham mesmo que é um desejo a ser respeitado? A resposta é não. Vejamos o que diz
São Roberto Bellarmino, por exemplo. Não pode ser senão o pior de todos os regimes aquele no qual os sábios são regidos pelos tolos, os entendidos pelos ignorantes e os bons pelos maus. Mas assim é o regime democrático, porque onde vigora a democracia, todas as coisas são estabelecidas pelo sufrágio de muitos. Ora, consta que sempre há mais tolos que sábios, mais maus do que bons e mais ignorantes do que entendidos. Está em De Romano Pontifice, livro 1º, capítulo 2º. Hans Hermann Hoppe, ele vai para um outro caminho, mas que nos dá a mesma conclusão. No tocante ao status moral do governo da maioria, isto é, a democracia, deve ser ressaltado que ela permite que A e B se unam para roubar C, que C e A, por sua vez, se juntem para roubar B, que em seguida B e C conspirem contra A, e assim por diante. Isso não é justiça, mas sim um escândalo moral. E, ao invés do regime democrático e seus defensores serem tratados com respeito, eles devem ser tratados com desprezo e ridicularizados como fraudes morais. E faz total sentido isso. Porque imagine, por exemplo, aliás, basta ver o que aconteceu no Brasil em 2022. As regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, nas eleições de 2022, com exceção de Minas Gerais, elegeram Bolsonaro. No entanto, boa parte da região Norte e toda a região Nordeste elegeram Lula. É justo que vários estados sejam governados por um tirano que nem o Lula, só por causa outros estados o elegeram? E vale lembrar que nem toda a região Nordeste, nem toda a região Norte, claro, quiseram o Lula, mas serão governados pelo Lula mesmo assim. Isso é justo? E veja que o Brasil, por causa de um bandido, de um servo do inferno, chamado Getúlio Vargas, não permite a devida autonomia aos estados. E como acontece nos Estados Unidos, muitos estados americanos pouco mudaram o seu modo de governo, mesmo com Biden sendo eleito, porque ali há uma certa autonomia. Os estados, eles têm autonomia sobre a política trabalhista, a educação, etc. Tá? O presidente só tem poder com respeito às leis federais. No Brasil não é assim. Então, isso significa que os estados que rejeitaram o Lula vão ficar quase que totalmente à mercê deles. Isso é uma herança varguista. E espanta-me ver tantos católicos tradicionais elogiando um bandido que nem o Vargas, né? Se no Brasil os estados tivessem autonomia, como tem nos Estados Unidos, eu não sou entusiasta dos Estados Unidos, tá? Só para lembrar. Mas nesse ponto, os Estados Unidos é muitíssimo superior ao Brasil. Sem uma autonomia, o que acontece? Todos os estados brasileiros ficam à mercê de um bandido que nem o Lula. No entanto, se tivesse uma autonomia, a eleição do Lula não faria tanta diferença assim. Assim como nos Estados Unidos, a eleição do Biden não influenciou muito
os estados como o Texas, por exemplo. E a Venezuela funciona assim também, com altíssima centralização, com Maduro mandando em tudo. Isso também faz parte da democracia, tá? Por incrível que pareça, podemos dizer que os Estados Unidos, por conta da alta autonomia dos estados e por conta da pouca interferência que o presidente pode fazer sobre eles, e não é exatamente o povo que elege os presidentes, mas sim delegados, podemos dizer que os Estados Unidos é um país menos democrático que o Brasil. E por ser menos democrático, os Estados Unidos está na frente. Eu digo isso sem ser um entusiasta dos Estados Unidos. Quem me acompanha sabe que sou um crítico feroz dos Estados Unidos. Mas nesse ponto, os países latinos têm muito a aprender.